Olá, estarei apresentando então, juntamente com a Isadora e com a Cristiane, o trabalho intitulado A Ação de Diferentes Blends de Fosfatos no Processo de Maturação de Salames Tipo Italiano, a Caracterização Físico-Química. Os outros discentes colaboradores do projeto são a Elisa, a Adriele e o Guilherme. Os professores colaboradores, a professora Georgia, a professora Elisandra e a professora Lisiane, e com a orientadora então do projeto, Darlene Cavalheiro. O salame italiano é um produto industrializado, embutido a partir, então, da matéria-prima de carne suína ou também da mistura de carne suína e bovina. Adicionado também, então, juntamente com ele, o toucinho, outros ingredientes e aditivos. Esses aditivos, eles são essenciais na indústria de alimentos. Eles são usados para fins tecnológicos em todos os processos da produção dos alimentos industrializados. Então, dentre esses aditivos, a gente pode citar os fosfatos. Eles são, então, aplicados em produtos cárneos com a função de sequestrar os íons metálicos e dissociar o complexo de ectomiosina. Eles têm a capacidade de fazer uma ligação da água com a carne, melhorando, assim, o seu rendimento e a sua textura. A aplicação, então, desses diferentes blends de fosfatos, ela veio com o objetivo, então, a fim de avaliar o processo da maturação dos produtos e definir, então, quais seriam os melhores blends de fosfatos para otimizar a maturação do salame nas condições, então, que elas foram estudadas. As amostras, então, elas foram preparadas todas com uma formulação iguais, contendo, então, pernil suíno, paleta bovina, toucinho suíno, sal, açúcar, alho, noz moscada, eritorbato de sódio, nitrito e nitrato de sódio, e, então, o fosfato, com exceção, então, da formulação F1, que ela não teve adição de blends de fosfatos. As carnes, então, elas foram misturadas com o toucinho e os demais ingredientes para obtenção de uma massa uniforme, a qual elas foram embutidas em tripas naturais de em torno de 45 a 50 milímetros de diâmetro, pesando, então, em torno de 100 gramas cada peça de salame e encaminhadas à defumação natural. Os blends de fosfatos utilizados em cada formulação foi o F1, que seria o controle, então ele não teve adição de fosfato. O F2 foi adicionado o fosfato TARI-K25. O F3 foi adicionado o SAAP. O F4, o Brifisol 450. O F5, Brifisol 460. E o F6, Fibrisol 414. Após a defumação, as amostras foram acondicionadas em BOD com controle de umidade relativa e a temperatura, onde elas permaneceram até que atingissem atividade de água inferior a 0,90 e teor de umidade inferior a 35%. Durante todo o armazenamento, as amostras foram analisadas nos dias 1, 4, 7, 13, 19 e 22, com as análises de perda de massa, pH, parâmetros de cor, umidade e atividade de água. E como resultado disso funções, a gente tem a perda de massa. A perda de massa ela depende da temperatura,
umidade relativa da câmara de maturação, da velocidade do ar dentro da câmara e do tempo de maturação, do grau de moagem da carne e mistura, da largura e do material das tripas e da composição centesimal do salame. As maiores perdas de massa foram apresentadas pelas amostras F3, F4 e F5. O pirofosfato ácido de sódio, que está presente nessas três formulações, ele é altamente utilizado em produtos carnes embutidos, pois ele acelera a conversão de nitrito de sódio em nitrito, podendo melhorar a capacidade de perda de umidade, diminuindo o tempo de maturação. A menor perda de massa ela foi apresentada pela amostra F6. O pirofosfato tetrassódico utilizado neste blend ele é um fosfato alcalino e ele é sempre utilizado em combinação com outros fosfatos mais solúveis ou com aplicação em seco. Então, como ele foi utilizado sozinho nesta amostra F6, a sua utilização pode ter afetado a perda de massa. Para o pH, houve uma queda nos primeiros 4 dias de análise. A partir do dia 13, observou-se um aumento do pH para algumas amostras e uma estabilidade até o final da maturação dos salames. A aparência de um produto carne fermentado é determinada pela cor, que por sua vez ela é definida pelo brilho, intensidade e tom das cores das partículas carnes e das partículas de gordura. Podemos observar também a diferença de cor das amostras no final da maturação. Na cor, a gente tem 3 parâmetros de leitura, o L, A e B. O parâmetro L representa o brilho das amostras de salame e os valores inferiores indicam que a amostra está mais escura. Então, as amostras F2 e F5 apresentaram valores estatisticamente iguais entre si e iguais à amostra F4. Já a amostra F1, ela diferiu de todas as outras amostras, exceto F6 no dia 22. Observou-se que o valor de L diminuiu no final do processo de cura para todas as formulações, sendo que F2, F3, F4 e F5 apresentaram um L menor que F1 e F6, porém o F3 não difere de F6 no último dia. A formação dessa cor escura ela é devida a reações de escurecimento que acontecem no processo de maturação dos salames. Já o parâmetro A ele representa o índice de vermelho e um valor mais alto indica que a amostra está mais avermelhada. A amostra F2 apresentou um A maior que F1, F5 e F6, porém ele foi similar a F3 e F4 no dia 22. Pode-se observar que o valor de A aumenta ao longo do processo de cura para todas as formulações. As colorações escuras e avermelhadas dos salames durante o amadurecimento podem ser atribuídas à formação de nitrosomioglobina e principalmente à perda de umidade. O parâmetro B ele representa o índice de amarelo e valores inferiores indicam que a amostra tem menos tendência para o amarelo. Então, é perceptível que o valor B diminui ao longo do processo de cura para todas as formulações. Porém, a amostra F2 apresentou um valor maior que F5 e F6 no último dia de maturação. A variação de cor, que chamamos de ΔE, relaciona a variação da luminosidade com os parâmetros A e B, com a formulação padrão F1 em relação às demais formulações. A diferença geral de cor em relação ao controle ela foi calculada com ΔE. Os valores de ΔI próximos de zero indicam que as formulações resultaram em um produto com características semelhantes ao controle, que é o sem fosfato. As diferenças de cor ΔI menor que 1 não são óbvias para o olho humano. Com valores de ΔE entre 1 e 3, as diferenças de cor não são apreciadas pelo olho humano. E quando ΔI maior que 3, as diferenças de cor são óbvias para o ser humano. Então, quando ΔI maior que 3, a gente consegue distinguir a diferença de cores dos produtos. Como resultados para a umidade, as formulações F3 e F4 F5, elas obtiveram um teor de umidade inferior a 35% em 19 dias de maturação. No final do processo de maturação, dia 22, todas as formulações atingiram o teor de umidade dentro da legislação vigente, exceto a formulação 1, que é sem fosfato, que ela não atingiu umidade inferior a 35%. Então, para a atividade de água, o valor máximo de atividade de água para o salame tipo italiano deve ser de 0,90. Nas formulações F3, F4 e F5, houve redução de atividade de água mais rapidamente do que as demais amostras, atingindo valores menores
que 0,90 em 13 dias. Já nas formulações F1, F2 e F6, a atividade de água teve valor menor, que 0,90 em 19 dias. Como conclusão, a gente tem que as formulações F4 e F5 apresentaram os melhores resultados, atingindo 35% de umidade e 0,90 para atividade de água em 13 dias, enquanto para a formulação sem fosfato, controle, foram 19 dias para atingir valores próximos. Nas condições avaliadas, verificou-se que a adição dos blends de fosfato favoreceu o processo de maturação do salame tipo italiano. Aqui algumas referências que foram utilizadas para a produção do trabalho e meus agradecimentos ao Desk Oeste, ao Laboratório de Qualidade dos Alimentos, à ICL pelo fornecimento dos fosfatos e Embutidos Lambi pela parceria de defumação dos salames. Muito obrigada pela atenção.